Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos fazer o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita. E vamos fazer o bem sem ostentação. Então, meus irmãos, é muito bom estar com vocês. Eu sinto uma paz, sinto uma alegria muito grande de poder estar aqui. Então, quando eu não posso estar aqui, parece que eu fico assim entediada, eu fico assim, sem muita. Sei lá, meu coração pede para vir. Então, estamos aqui hoje. Então, meus irmãos, vamos lá. Dizem que é o chamado de Deus, isso eu não sei se é. Eu sei que é o chamado, né, para o trabalho, né? Mas aqui eu não considero como um trabalho, não. Pelo contrário, eu considero como, assim, uma fonte de energia onde eu recebo, né? Então, não pode ser uma coisa que eu tenha, assim, como nós vamos dizer, que eu tenha como assim uma obrigação, não, muito pelo contrário, é uma bênção estar aqui, né? E esse NEC não para, meus irmãos, pra falar a verdade, né? É um sotaque dos mineiros, me perdoe. Mas assim, tem gente que gosta de ouvir, né? Porque a gente, tudo que falamos, a gente fala, né, lá, né? Então, aí. Bom, mas vamos lá no nosso estudo, né? Me desculpe. Tendes cuidado. Vocês estão ouvindo meus cachorrinhos, meus irmãos? Olha só. Não tem jeito de fazer assim, Eles estão tudo aqui. Eles saem lá para fora, mas eles ficam aqui também. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Tende Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito de Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. São Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 4. Olha, meus irmãos, me deu até arrepio, né? Porque realmente tudo que nós fazemos, a gente às vezes sem querer ou por querer, a gente mostra sempre um dedinho, né? Para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. E a leitura de hoje vem nos chamar a atenção para isso, para que a gente evitem de falar sobre aquilo que nós fazemos, a não ser
que seja para que sirva de exemplo para uma coisa boa, uma coisa que está a caminho, né? Como um estudo, por exemplo, né? A gente dá o exemplo de alguma coisa, mas não do que eu faço, né? Às vezes a gente comenta sem querer, mas é o mesmo segmento, né? Porque às vezes a gente fala sobre alguma coisa que é importante a gente falar como um exemplo de algum fato, alguma coisa ocorrida que a gente presenciou ou que alguém nos contou, mas que a gente tem veracidade daquilo. Então a gente vai falar aqui sobre o assunto nos nossos estudos. Mas sem se for assim, meus irmãos, a gente tem que se abster de estar falando, porque se não for por um exemplo de estudo, um exemplo de evangélico, então a gente deve abster de estar falando mesmo. Por exemplo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, ou eu não falo o que fiz, mas mostra algum fato que fiz. Eu, por exemplo, meus irmãos, eu tenho uma coisa aqui comigo que eu guardo de uma determinada tarefa que eu fui. E essa tarefa é uma tarefa espírita, né? E essa tarefa a gente estava fazendo uma programação lá, nossa lá. E veio alguém e pediu para tirar foto daquilo que nós estávamos fazendo. Aí eu achei um pouco estranho, mas tirar foto, para quê? Né? De quem está aqui, de quem está trabalhando, é uma coisa assim meio estranha, né, meus irmãos? Aí eu pedi para que não tirasse. Não, me perdoe, não pedi nada não, porque eu não tinha nada assim. Na época não, eu não tinha assim condição de dar meu parecer, não. Pelo contrário, a não ser comentar por fora com a pessoa que eu achei estranho, e essa pessoa veio me dar uma resposta que eu fui assim, muito. É por isso que eu falo para vocês, porque essa pessoa pediu para tirar foto e depois eu falei com ela por que ela tirou as fotos das pessoas que estavam ali trabalhando, né? Ali aí, trabalhando na tarefa, né? Na tarefa nossa, que era programação espírita. E essa pessoa veio e me disse para mim, olha, Marina, eu pedi para tirar foto, não foi para mostrar para alguém que nós estávamos nessa tarefa, não. Eu pedi para tirar essa foto porque no anuário lá da nossa casa eles fazem um mural grande, assim, bem grande, não é do tamanho de uma parede, não, é menos, bem menos, para mostrar para as pessoas que estão chegando o que nós fazemos, né? Durante todo o ano. Então, ela tirou as fotos para pôr lá, como ela tirou as fotos de cada tarefa que sequeram feita na casa durante a semana toda, que era para poder mostrar o mural, pôr no mural, né, para quem eles que vêm chegando, porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas vai para ouvir uma palestra, vai para ouvir um comentário evangélico, né, porque nós temos todos os dias sempre uma, duas ou três pessoas falando ali na mesa, cada um comenta em torno de 8 a 10 minutos, e passa para o outro. Então, às vezes, nesse momento, as pessoas, às vezes, já ainda não começou a tarefa, o trabalho do dia, né, da casa do dia, então a pessoa chega e vai olhar no mural. E lá ela vai ver as tarefas que nós temos e ela vai se oferecer, se ela quiser, né? Se oferecer para participar. E para nós é um prazer muito grande quando chega gente que quer trabalhar na nossa casa, porque é uma forma de que
os comentários já estão fazendo efeito, né? As pessoas estão percebendo a importância de ler o Evangelho, a importância de praticar esse Evangelho no nosso dia. E aí a gente explica que a tarefa é como se fosse assim um abre-portas, né? Para que a gente pudesse continuar aqui fora uma tarefa que a gente faz dentro da casa, que é a tarefa de doar, né, o nosso tempo, de doar as nossas mãos, né? Porque muitas pessoas fazem enxovalzinho, outras tricota, outras faz, né, os pezinhos, as botinhas, né, de tricô. E, meus irmãos, é uma tarefa bem grande, imensa na seara do Senhor que a gente pode fazer, né? Então, cada casa tem o seu mural de tarefa, as suas coisas de tarefa para fazer. Então, é isso. Ela me explicou que estava tirando essas fotos exatamente por isso, para que pudesse incentivar ou chamar a atenção daqueles que estavam chegando para as tarefas da casa, porque muitas vezes eles acham bonito, acham interessante e perguntam o dia, a hora, e se oferece e vem naturalmente. Desculpa, eu bati a minha mão no copo, ainda bem que estava vazio. Eu fico meio assim, meio nervosa em comentar alguma coisa assim da casa, meus irmãos, porque eu acho a importância de fazer o evangelho mais importante. Mas aí eu fico sempre um pouco nervosa, com medo de falar coisa que não deve, que não pode, porque nem sempre, né, as tarefas as nossas tarefas estão abertas assim para qualquer um, né, para quem só para aqueles que querem ter vontade de estar conosco nessas tarefas. Então, as tarefas é para isso. Então, eu tenho medo, assim, de expor, né, um pouco demais aquilo que eu não tenho o direito de estar falando, assim, em público. Então, meus irmãos, é isso. Ela me explicou exatamente isso e eu achei válido. Não, tudo bem, eu entendi. Então, mas no começo eu achei que era para ostentar alguma coisa. Sinceramente, eu pensei que fosse. Eu pedi muitas desculpas, né? Expliquei que realmente eu pensei que fosse isso mesmo. Mas o resultado é que ela me explicou que foi para pôr no mural, né? Eu entendi. Mas a pessoa, como a pessoa era muito nova na casa, nas tarefas, a gente não estava acostumado, né? Tirar foto, assim, fazer foto, fazer imagem de alguma coisa que nós estamos fazendo, porque nós estamos ali com o coração, né? E muitas vezes é muito chato alguém falar, eu te vi na foto fulano de tal, você estava lá. Não. Então Jesus está pedindo, ó, que tenhamos segredo daquilo que nós fazemos, né? E o que nós fazemos é um trabalho de Jesus, mas não temos o direito de expor a nossa imagem naquele assunto e falar, ó, oh, tô aqui, né? Você viu, eu apareci lá naquele comentário, naquela foto. Eu estava lá, vocês viram? Isso sim é uma ostentação. Por que eu estou ostentando aquilo que eu não tenho direito? Né? Porque é uma tarefa de todas, né? De todos que estão ali e principalmente de Jesus. E Jesus pede que aquilo que ele faz na nossa vida, né? No nosso ai meu Deus, pô, aquilo que Jesus faz por nós, ele ele mostra para nós, olha só a diferença, meus irmãos. Ele não está falando do trabalho que ele fez, ele pede que segredo do que ele está fazendo. Né? Isso para mostrar para nós que é um exemplo de que nós não devemos ostentar, né? Como se diz, ó, cale-se daquilo que eu fiz, não conte a ninguém. Por que não contar a ninguém, meus irmãos? Porque Jesus não é isso. Jesus está aqui e a vida de Jesus é exposta inteiramente para todos que querem ouvir.
e ver. O que Jesus pede é um exemplo, né? Para que nós não falemos daquilo que fazemos, né? Se não é necessário, se for uma coisa válida, como essa que eu expliquei, né? Tem um sentido muito válido e a gente deve explicar tudo. Então, ele fala, ó, não cale-se, né? Mas olhe só, olha o restante da frase. Cala-se, ó. Jesus abstém de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-se aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés. Por quê, meus irmãos? Se ele pede para calarmos, para não contarmos, né? Ou pelo menos para aquele que foi curado naquele momento, não contar a ninguém, não falar sobre o assunto. Então é o seguinte, meus caros irmãos, quando naquela época as pessoas leprosas, as pessoas que estavam com doenças assim na pele, é leproso mesmo que fala, essas pessoas eram expulsas da cidade, né? Porque era uma maneira deles achar que estava sujando a cidade, né? E outra coisa, aquelas chagas, ela passava de pessoa para pessoa, porque é uma infecção, né? Era uma chaga aberta. Então, o que eles deveriam fazer na época, meus irmãos? Igual fazem hoje, né? Todas as pessoas que estão doentes, nós aprendemos a lição. Todas as pessoas que estão doentes, a gente leva a um pronto-socorro, a um hospital, né? Vai procurar uma ajuda para elas. Chamam, por exemplo, se a gente encontra alguém doente ou machucado, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ajuda para aquelas pessoas que estão ali naquela condição. Se for um acidente no momento, chamamos o que? O UPA, né? O 192, né? O UPA não, como é que fala? É o SAMU, né? O 192, e esperamos até que ele venha e cuide daquela pessoa. Isso é uma coisa, meus irmãos, que todos, né, temos a opção de fazer todos os dias. Aquele que vira as costas e vai embora não é samaritano. O samaritano que nós queremos dizer é aquela pessoa que ajuda o outro, né? Mesmo se colocando no lugar dele. Mas não é esse o assunto. O assunto é diferente hoje. O assunto que Jesus nos fala é para que essas pessoas que estão ali doentes naquela época, elas eram expulsas, né, sem cuidado algum, né? A cidade não oferecia cuidados para essas pessoas. Muitas delas escondiam, né, dentro de porão e às vezes até morriam lá, porque às vezes os cuidados não eram aqueles necessários, né? Então aquelas pessoas acabavam se definhando fisicamente ali, ou seja, desencarnando, né? Nesse sentido. E temos assim alguns exemplos, né, da Bíblia que fala, né? Tem aquele que da gente, mas agora mesmo eu lembro. Mas tem uns exemplos muito interessantes. Se alguém lembrar e quiser comentar, viu, meus irmãos? Ah, e o último, não sei se foi o último ou penúltimo que a gente fez, alguém fez um comentário. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Se estava criticando, não tem importância. Se estava me dando um apoio, graças a Deus, eu agradeço muito. Mas comentou alguma coisa e isso me deixou feliz porque tem alguém do lado de lá que está se interessando, né? Pela, pelos estudos que nós estamos aqui expondo, né? Então, meus irmãos, essas pessoas com lepra eram mandadas embora da cidade sem cuidado algum, né? Sem nenhum tipo de cuidado. Então, fora da cidade, bem lá longe, né, da cidade, assim,
ficavam, né, os leprosos, aquelas pessoas que não poderiam trabalhar, e idosos, né, que não tinham condições mais de trabalhar, então tudo era expulso. Os que ficavam lá, assim, na porta de igreja, tudo era expulso, não podia ficar ali, não. Iam para fora da cidade. Então, o que Jesus fez? Jesus fez um milagre de curar-lhe a lepra. E falou para ele que era para ele ir se mostrar aos sacerdotes, porque eram os chefes, os que cuidavam daquilo ali, que eram os que expulsavam. Então, essas pessoas, porque tinham cuidado de deixar tudo organizado, né, a maneira deles na época, né, porque nem todos sabiam o verdadeira palavra de Deus, né? Então não vamos criticar, porque naquela época realmente, né, assim, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus estava ali, né? E era Jesus que estava trazendo, então, a palavra de Deus, mostrando o caminho para nós chegarmos até Ele. Então, a gente não pode exigir, né, criticar aquele povo daquela época, né? Porque Jesus mesmo disse, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra, mas não era essa a frase. Aquela lá da cruz, né, na hora que ele vai definhando, ele fala, Deus, perdoa-o, Pai, desculpa, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha a diferença, meus caros irmãos, de 2000 anos e 23 anos depois, a gente está aqui e a gente não pode falar que não sabe disso, né? Que não soube como é que Jesus veio, não soube o caminho que ele está mostrando, porque todos os dias da nossa vida, meus irmãos, nós temos a oportunidade de conhecer melhor Jesus dentro das dificuldades que enfrentamos, né? Quando nós chamamos por Ele, Ele está sempre ali nos ajudando, nos sustentando nas nossas dores, né? Então, Jesus trabalha e trabalha muito até hoje. Bom, meus irmãos, eu já falei, né, que meu cabelo me dá, eu tenho alergia de cabelo, então eu sempre fico de rabo, né, ou então de coque. Então, mas assim, ele incomoda. Então, meus irmãos, mas a gente quer aparecer, né, e ficar bonita para vocês verem, né? Então a gente fica aí se, né, desculpem, né, mas não é só eu que tenho que aparecer, não, é a palavra do evangelho. Então, se alguém ouvir a palavra, eu fico muito feliz. Então, meus irmãos, ele pede para eles ir até eles, né, que cuidavam ali de tudo, né, da limpeza sanitária, de tudo, né? Então, eles tinham que saber que ele estava de volta e que ele não tinha mais lepra, que ele estava limpo, para que ele fosse, então, pudesse então voltar à sociedade, conviver com todas as outras pessoas que estavam ali, que moravam ali. Então é para isso que Jesus manda que ele vá até os sacerdotes, para poder se colocar de novo, né, dentro dos habitantes que estavam ali, que podiam conviver uns com os outros. E é isso, meus caros irmãos. A leitura do Evangelho hoje é muito pequena, né? Eu vou tentar diminuir os comentários para poder explicar somente aquilo ali, né? Então ele fala e mostra o dom, porque foi prescrito, né, por Moisés que se afastasse aquelas pessoas. Também era uma parte meio que das coisas ali que, né, hoje não tem a medicina avançada, não tinha medicina avançada igual hoje, né? Então não vamos criticar o povo daquela época. E o que Moisés deixou prescrito, né,
é que tirassem todos os doentes de junto dos outros, porque pegavam, né? Alastravam. E por isso que eles falam alastra igual lepra. Quem nunca viu essa frase, né? É alastra igual uma lepra, né? Então, essa é uma frase daquela época. Foi de lá que veio essa palavra, essa frase, né? Foi daquelas pessoas que adoeciam, pegavam a doença de pele, né? E não tinham os cuidados que tem hoje, não cuidavam, então ficavam ali expostas na pele e ali alastrava pelo corpo todo. E era feridas infecciosas e acabava, né? Mesmo coçando, espalhando para o próprio corpo. Então, espalhava o corpo todo e espalhava para as outras pessoas que estavam ali. Então, meus irmãos, parece que está chuviscando. Está chuviscando, Maguinha? Um barulho de chuva. Não tá, não. Eu ouvi um barulho, achei que fosse. Mas, então, meus caros irmãos, é isso. Né? Fazer o bem sem ostentação é evitar fazer o bem, né? Aquele que possa fazer, né? Aquilo que Deus espera de nós, mas não é preciso que a gente fica, né, colocando umas, assim no jornalzinho, né, do local, ou assim, tipo uma como que nós falamos, a gente costuma falar, meus irmãos, lá vai o jornalzinho, quer dizer, o jornalzinho é as pessoas que fofocam aqui. Então a gente fala, lá vai o jornalzinho. É uma maneira de se expressar de uma pessoa que comenta muito sobre a sua vida um do outro. Então, meus irmãos, o que Jesus pede para nós é isso, o que dá a vossa mão direita, né? O que dá a mão esquerda, não saiba o que dá a vossa mão direita, e que uma e outra se ajudem, né? Porque nós temos duas mãos e podemos fazer muito, né? Muito, muito mesmo. E o que nós estamos fazendo, se nós fizermos, meus irmãos, é para o bem comum e também bom para nossa alma, para o nosso espírito, que vamos começar a evoluir a partir do momento em que abrimos o coração para o nosso próximo, né? E o nosso próximo é todo mundo, sem nenhuma diferença, né? Dos que estão na nossa casa, na nossa família, com os que estão lá de fora, que são de famílias de sangue de outras pessoas, mas que são os nossos irmãos perante Deus. E que seja lá o que for, quem precisar de ajuda, que nós possamos ajudar sim, meus irmãos, da melhor maneira que pudermos. Se nós não tivermos condição, tudo bem, Deus está vendo que não podemos. Mas se podemos, olha, a gente não precisa doar somente com dinheiro, não, mas com as nossas mãos, ajudando, amparando alguém, fazendo prece, né? Lembrando-se de alguém que está doente, pedindo ajuda, né? Colocando esse alguém dentro das nossas orações, a fim de que Deus escute e nos auxilie com essa pessoa, auxiliando essa pessoa para que ela fique bem. Então, meus irmãos, é isso que fala o Evangelho para nós, né? Então, quando nós pedimos a Deus uma tarefa para que a gente possa fazer, a gente fazemos, né, aquilo, mas fazemos aquilo só para que Deus saiba que nós estamos ali fazendo. Para que outra pessoa precisa saber, né? A nossa tarefa, ela é extensa, ela não é só da nossa casa, porque são várias as casas.
E há várias igrejas que fazem um bem, que trabalham em prol do próximo, auxiliando, amparando, né? Então, isso é muito bom, né? Graças a Deus, né? Diferentemente daquelas pessoas daquela época que não ajudavam, né? Não ajudavam e muitas vezes não eram todos, né? Alguns ajudavam sim, meus irmãos, mas não podemos assim um ou outro, né? Que tinha um coração já aberto, né? Para ajudar o próximo. Então, eles ajudavam, mas eram poucas as pessoas que faziam isso. Então, olha a quantidade de gente que tinha na época, né? As cidades que tinham, não eram muitas cidades, assim como hoje, mas nem todos estavam prontos para auxiliar o próximo e fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Diferentemente de hoje, que podemos e temos a oportunidade de fazer, basta irmos a uma igreja, seja ela qual for, né? Porque a gente não está falando aqui de religião também nesse momento. O momento do evangelho é de Deus, é de Jesus. Então não tem religião, meus irmãos. Então nós falamos aqui, né? O público aberto para todos ouvirem, né? Basta ir na casa onde de sua fé e procurar o mural que lá tem, ou então procurar alguém que trabalha já há algum tempo que possa te auxiliar. Então é isso que nós esperamos uns dos outros, né? E que Deus espera de nós todos, que nós façamos o bem sem ostentação. Fazemos por orgulho, não. Essa não adianta, meus irmãos, não adianta. Por modismo, né? Hoje a gente fala, hoje tudo que a mídia fala, a gente quer experimentar fazer, né? Se para poder falar, não, eu também faço isso, eu também estou na moda. E isso é muito perigoso, que muitas vezes isso não é o que nós devemos estar fazendo, né? Então, que ajudemos o próximo do jeito que nós quisermos, da onde nós vimos, da religião que tivermos, né, da fé que tivermos. Nós não estamos falando aqui de religião, e sim de fé e de amor, de caridade. Caridade é amor, né? E se esse amor tiver fé junto, nossa, a gente vai muito longe, né? Porque quando essa caridade, essa vontade de fazer por próximo, está junto com a fé, meus irmãos, aí então acabou, né? Aí nós estamos debaixo de bênçãos, de amparo de Deus, dentro das tarefas de Jesus. Isso é que é o mais importante, isso que é o gostoso, isso que nos deixa feliz e nos deixa com o coração em paz, porque estamos fazendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, vamos lá, vamos fazer o bem ao nosso próximo, aonde tivermos, né? Interessante, meus caros irmãos, que quando nós fazemos alguma coisa para alguém, né? Que a gente faz de coração, ao fazer, nós estamos recebendo, né? Do alto, muito mais que força para a gente continuar caminhando. E é isso que Jesus pede para nós, meus irmãos. Abstém-se do orgulho, do modismo, né? Porque dentro da tarefa de Jesus não cabe modismo, porque a palavra de Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna, né? Ela não veio para modificar, ela veio para ficar e vai continuar assim ainda pela eternidade afora, porque são verdades, e o que é verdade não se apaga, né? Nem com o tempo, nem com nada. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade que Ele nos dá, né, de estarmos ali dentro de alguma tarefa,
ou se nós não estivermos dentro de alguma tarefa, procurar alguma religião, alguma casa, né, alguma fé, alguma igreja, né, para poder perguntar ali o que eles fazem e se a gente pode estar fazendo junto deles. E além de estarmos ali bem assim supervisionado por Jesus, nós estaremos também sendo ajudados por irmãos aqui da terra que vai nos auxiliar naquilo que nós tivermos que fazer, que tivermos que aprender. Que Jesus nos abençoe a todos, né? Um beijo no coração de cada um. Que Deus ampare, proteja e socorra nos momentos difíceis. Ampara, proteja e coloca todos debaixo de seu manto de luz e de paz. É o que eu desejo para vocês, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.